sobre guerra espiritual. And then this afternoon, I'd like to speak about spiritual warfare. Amém? Amen? Quantos querem aprender sobre guerra espiritual? To learn about spiritual warfare. É. Nós como igreja, nós precisamos entender We as a church, we need to understand. e aprender mais e mais e mais. And we need to learn more and more and more. Então vamos ler. So let's Efésios read capítulo 6, Ephesians chapter 6, versículo 12. verse 12. Ok? Você pode já começar. Everybody ready? Diz assim a palavra do Senhor: Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. It says, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Amém? Glória a Amém. Deus. Vamos orar primeiro? Let's pray. Pai querido, nós oramos em nome de Jesus. Dear Lord, we pray in the name of Jesus. Precioso Espírito Santo de Deus, Precious Holy Spirit of God, tens a liberdade de mover nas nossas vidas nessa tarde. you have all the freedom to move in our lives in this afternoon. Nós oramos em nome de Jesus. We pray in the name of Cubra Jesus. com o teu sangue neste momento, Senhor. Father, cover us with your blood in this moment. Fale conosco, fale com cada um de nós. Speak to us, speak to each and every one of us. Senhor Deus, toque os nossos ouvidos nesse momento, a nossa mente. Oh Lord, touch our ears, touch our mind in this moment. Abra o nosso entendimento para a compreensão e para a revelação da tua palavra, Senhor. Open our understanding to the revelation, Father, of your word. Em nome de Jesus. It's in the name of Eu Jesus. declaro em nome de Jesus. We declare this in the name of Toda Jesus. voz de Satanás, demônios sendo silenciada nesse ambiente. We declare the voices of Satan, the voices of demons being silenced here in this place. Todo espírito de distração fora deste ambiente em nome de Jesus. We declare spirit of distraction, leave this place. We rebuke you now. Queremos ver, Pai, teus anjos subindo e descendo neste lugar, We- abençoando pessoas. We want to see our angels, oh Lord, coming and going in this place, blessing people. E seja um muro de fogo em nossa volta nessa tarde. Father, erect a wall of fire around us. Em nome de Jesus. Father, it's in the name of Jesus. Usa-me. Use me. Eis-me aqui. I am here. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Glória a Deus. Glory to the Lord. Então nós vamos Amém. estar aprendendo hoje sobre os novos níveis de conflitos. So today we're going to be learning about the new levels of confrontation or conflicts. Mas como tema, guerra espiritual. But the theme in general is spiritual warfare. O que a palavra de Deus fala sobre esse tema, né? Guerra espiritual. What does the word of God speak or tell us about this theme, the spiritual warfare? Porque o que nós devemos entender é que essa guerra espiritual, What we need to understand is that this spiritual war, esse confronto contra as forças das trevas, this conflict, this confrontation against the evil que forces, não se dá somente nesse nível baixo aqui, rasteiro, it doesn't only happen here in this world. ou somente influências de demônios. It's not just a case of us having demon influences. Mas nós vamos entender que envolve nações e grandes nações e territórios. But we can say this involves a much bigger scale and involves nations, involves territories and people. Esse é um tema que durante épocas e gerações crentes têm falado a respeito disso. And this is a theme that throughout history, throughout generations, the believers have been preaching about this. Não só falado, mas praticado, enfrentado esse confronto contra o reino das trevas. But they were not only preachers of this theme, they were not only people who spoke about it, but they were also fighters. They were battling in this warfare. Talvez esse texto de Efésios que nós lemos And maybe this verse in Ephesians that we read, seja a maior fonte de revelação bíblica sobre esse assunto. it may be the biggest source of biblical revelation Então- about this theme. Paulo ele nos demonstra aqui com muita clareza Paul, he shows us here with a lot of clarity a realidade da guerra e a necessidade de que a igreja esteja nessa guerra. the reality of this war, that it is a reality, and also the necessity that the church must partake. Eu vou repetir de novo, a igreja
ela tem que estar profundamente envolvida nessa guerra. I'll repeat this again. The church must be profoundly involved in this warfare. Mas com conhecimento e armas apropriadas. But we need to go to this war, to this battle, with the correct understanding and the correct weapons. Nós temos que ter o conhecimento da causa, We need to have the knowledge of the cause, mas também você tá apropriado. Faz toda a diferença com as armas preparadas. but you also need to be wearing all the tools, the weapons that were prepared for you. Amém? Amen? Glória a Deus. Então, uma realidade da qual não podemos fugir. So the spiritual warfare is a reality from which we cannot escape. Uma realidade da qual nós, como igreja, não podemos fugir dela. So it's a reality that us as a church cannot escape it. E nem fingir que está morto, quietinho ali, que o inimigo não vai mexer comigo. And we can't even pretend, oh, I'm here in the corner, nobody touch me, nobody speak with me. Então, essa guerra não é o ministério de alguns, como alguns pensam, de alguns crentes, né? Não é. No, some believers think that this warfare is the ministry of only some believers. E nem é uma escolha que você pode fazer. So it's not a ministry of a single person or a group of people, and it's also not a choice that you can make. A partir do dia que você entregou sua vida para Jesus, você fez um compromisso com Jesus. From the day that you gave your life to Jesus, you are now in covenant with Jesus. Você agora está dentro dessa guerra. You are now a part of this war. Você está entendendo? Can you understand? Então não tem como nós escapar. So we can't run away from it. Por isso é que Paulo diz, não temos que lutar contra carne e sangue, contra pessoas. That is why Paul says we don't need to fight against flesh and blood, against people. Mas o que a gente vê as pessoas, né, comendo umas às outras, mordendo umas às outras e destruindo umas às outras. But what we see people fighting with each other, people biting each other, hurting each other. Paulo está nos ensinando aqui que é contra esse nível de hierarquia demoníaca. But Paul is saying here that our fight is in fact against the demons, against a hierarchy of demons, Principados, against principalities, potestades, against powers. dominadores deste mundo de trevas. You know, those who control this evil and dark world. Essas hostes espirituais da maldade. You know, and it's the evil spirits of the world. Então ele está declarando que há uma guerra espiritual em todas as manifestações. And he's declaring that there is a spiritual warfare in every level, in every manifestation. Então não é uma opção para nós, é uma necessidade. So it's not an option for the believer, it's a necessity for the believer to take Mas part. para nós entender essa guerra, But for us to understand this a warfare, primeira coisa que nós temos a entender the first thing that we need to understand que essa guerra ela começou nos céus. is that this warfare, it began in heaven. Houve um momento na eternidade passada There was a moment in eternity, the past eternity, em que uma rebelião aconteceu no céu, where a rebellion broke out in heaven. antes mesmo que o homem fosse criado. This was even before the creation of man. Um querubim chamado Lúcifer, Now, a cherub, called Lucifer, que se rebelou contra Deus. he rebelled against God. E ele seduziu um terço da parte dos And anjos with his arguments, he seduced a third of the angels ao mesmo pecado de rebelião. to the same sin of rebellion. Você está entendendo? Can you understand? Então, embora esteja envolvido em grandes mistérios, So even though there are many mysteries around this, esta verdade ela está exposta na Bíblia. this truth, it's exposed in the Bible. It's clear. Se nós lermos Ezequiel 28, So if we read the book of Ezekiel chapter 28, Isaías 14 if we go to Isaiah chapter 14, e Apocalipse capítulo 12, and if we go to Revelation chapter 12, essa linguagem ela precisa ser entendida porque é uma linguagem figurada. there's a figurative speech, figurative language being spoken here. Uma linguagem figurada e profética. Figurative and prophetic. Mas nós vamos entender isso, amém? But today I would like to go deeper into this topic. Mas não Amen? é o nosso assunto hoje aqui não é tratar da queda de Satanás Today we're not going to be speaking about the fall of Satan, okay? e de seus anjos. And his angels. Amém? Mas demonstrar que o império das trevas, eles
eles fazem uma oposição contra o reino de Deus. But our focus today is to demonstrate that the evil forces, they oppose God's forces. Amém? Você está entendendo? Então, antes mesmo que Adão fosse criado, So even before Adam's creation, porque muitas pessoas, eles vêm com um questionamento, sabendo, com esse questionamento, como que Adão pecou? because a lot of people, they come with this question, how did Adam sin? Mas o mal já existia. But the evil was already in the world. Então, de alguma forma ou de outra, você está envolvido nesta guerra. So whether it's one way or another, you are involved in this war. In this Essa guerra warfare. primeiro começou nos céus, So amém? this warfare started firstly in heaven. Segunda coisa é que a igreja tem a missão de governar no âmbito da terra. The second thing, the church has the mission to govern over the earth. Desde o Éden, o Senhor manifestou o seu propósito Since Eden, God, He manifested His purpose in creating de man. estabelecer o homem como representante legal da terra. And His purpose was so that man would be the legal representative of earth. Como essa autoridade sobre a terra. He was an authority over earth. Se você observar, And if you would observe, você vai ver que o homem ele tinha autoridade sobre toda a criação da mão de Deus. you would see that man had authority over all the creation that God Mas made. através do pecado, But because of sin, Adão deixou que Satanás usurpasse esse direito, essa autoridade que ele tinha antes. because sin entered, Satan was then able to claim from Adam this authority that he had before. Então por isso que Satanás tem estabelecido caos aqui nesse planeta Terra. And that is why since then, Satan has been establishing chaos Então, here in this, geração após in this geração, earth. So generation after generation, Satanás traz caos nessa terra. Satan is bringing chaos, is bringing disorder to this earth. É morte, é destruição, It's death, it's destruction, família destruídas. it's families being destroyed. Amém? Amen. Entretanto, o homem Jesus derrotou Satanás Yet man, Jesus, destroyed Satan e todos os seus comandantes lá na cruz. and all of his generals in the cross. Vamos ler Colossenses 2:15. Let's go to the book of Colossians chapter 2 verse 15. Diz assim, ó: tendo it says, despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. It says, and having disarmed the power and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Amém? Aqui nós vemos que foi restabelecida a autoridade do homem de volta. And here, in this moment, in the cross, we can see that the authority that man had over earth was reinstated. Especificamente daqueles que se identificam com Cristo, com Jesus. And it's especially it's only for those that identify themselves with Christ. Todo crente nascido de novo. So every born again Christian. Por isso que nós falamos um pouquinho sobre isso na ceia. And that is why we spoke about this in the Lord's Supper. Porque o que nós fazemos aqui presente, Because what we do here in this nós earth, estamos anunciando algo poderoso para as trevas. we are announcing something powerful for the evil forces. Há uma mensagem sendo levada para Satanás e seus demônios quando nós ceiamos. Whenever we take the Lord's Supper together, there is a message being spoken to the evil realm. Nós retomamos essa autoridade. Jesus nos deu essa autoridade para a sua And igreja. Jesus, He conquered the authority back and He gave it then to His church. Então, entre todos os muitos propósitos de Deus aqui na terra, Ele tem um compromisso com a sua igreja. You know, out of all the many purposes that God may have here in this earth, He has a covenant with His church. E esta é a importância da igreja aqui na terra. And this is the importance that the church has in the earth. Confrontar o império das trevas. And we are here to confront the evil realm, the armies of Satan. Conquistar o espaço que Satanás usurpou do homem. And we are here to conquer the space that Satan took away from man. Libertando da sua tirania. We are here to set man free from his tyranny and his govern. Por isso é que Jesus disse: That is why Jesus said, onde vocês forem, wherever you go, pregue o evangelho, preguem as boas novas. preach the gospel, preach the gospel, ressuscitem os mortos, raise the cure dead, os leprosos, heal the cure os leper, enfermos. heal the sick. Essa autoridade foi dada para a igreja, para That nós. authority was given to the church. Então Deus, desde o dia que eu me entendi como crente, And from the day that I understood that I called myself a believer, aonde eu vou, eu oro pelas pessoas. wherever I go, I pray for people.
Então é isso que nós temos que fazer aqui na terra. And this is our mission. This is what we have to do here in this earth. Então a igreja ela tem uma vocação dada pelo Senhor. The church has a calling that was given by Jesus. Daquilo que Jesus fez, da vitória que Jesus fez lá na cruz. And this calling involves the victory that Jesus obtained in the cross Diante do reino de Satanás. before the kingdom of Satan. Amém? Glória a Deus. Amen. Quantos aqui é a igreja? How many here are church? Nós somos a igreja. We are the E church. nós estamos aqui para fazer a diferença nessa terra. And we are here to make the difference in this earth. Jesus diz, nós somos a luz do mundo. Jesus said, we are the light of the O world. sal da terra. We are the salt of this earth. Onde nós for, And wherever we go, nós vamos fazer a diferença. we will be the difference. Não importa o ambiente. It doesn't matter the environment. Amém? Amen. Vamos aprofundar mais um pouco. Let's dive deeper. Então, embora haja crentes que tentam fugir dessa realidade, So even though there are believers that try to run away from this truth, como refugiados sem uma causa a defender, as if they were expatriated or that they don't have a cause to defend. nós temos uma causa a defender aqui nessa terra. But no, in fact, we actually have a cause to defend here in this O earth. nosso papel é assumir a posição de guerreiros do Senhor aqui na terra. Our stance should be as warriors of the Lord here in this earth. Não temos que dar mole para Satanás e seus demônios. We can't let Satan roam around, Porque na medida que nós avançamos nessa guerra, because as we progress in the war, podemos tornar prática essa realidade espiritual. we can be the spiritual truth can become a daily practice in our life, Reinando com Cristo. and we can reign with Christ. Obtendo vitória com Cristo, como Ele obteve por We nós. can have victory with Christ just as He had victory for us. Não só na eternidade, mas hoje. It's not aqui. something that we need to wait for eternity to experience, but we can experience that right now, Amém? right here. Glória Amém? a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glory to the name of Jesus. Em Romanos If 5:17, we go to the book of Romans, eu chapter não vou ler o 5, versículo todo não, I'm not going to read the entire verse, mas a Bíblia fala assim, que nós reinaremos na nova vida. but the Bible says that we will reign in the new life. Quantos aqui nasceram de novo? How many here was born again? Receberam nova vida? How many here received new life? Então, esse chamado é para nós. So this calling is for us. Amém? Amen? Glória a Deus. Você está entendendo? Can you understand? Então o que nós precisamos entender So what we need is to understand, é conhecer o caráter dessa guerra. is to know the character that this warfare has. Não é somente se envolver, mas conhecer o caráter do qual nós estamos It's envolvidos. just merely being involved. It's also to understand deeply what it is. Amém? Amen? Então, o mundo é um território tomado por demônios. So the world is a territory occupied by demons. Então, onde você for, aonde você for, So wherever you may go, é um ambiente que é tomado por demônios. it's an environment, it's a territory that is occupied Que by demons. mantém os homens como reféns e escravos. And in this territory, man is a slave. Então você é um libertador. So you are a freedom fighter. You are someone who sets people Nós free. fomos chamados para libertar não somente pessoas, mas cidades, nações. We were called not only to set people free, but to set cities free, nations free. Amém? Amen? Por isso que onde você estiver, você trava uma batalha lá na sua escola, lá onde você trabalha. That is why, irrespective of where you may go, you are fighting this warfare, whether it be in your school, in your workplace, or wherever it is. Porque não tem como nós fugirmos dela. Because we can't hide from it. Nós temos que enfrentar, não fugir, mas enfrentar. We ele. need to confront it. We need to embrace it. Nós temos autoridade no nome de Jesus. We have authority in the name of No Jesus. sangue de Jesus. We have authority in the blood of A palavra Jesus. de Deus. And in the word of God. Então aonde nós for, So wherever we go, nós temos que confrontar we need to confront e não fugir. and not run. Amém? Amen? Glória a Deus. Então seja crente. So be a believer. Amém? Be a Christian. Amen? Então precisamos vencer a guerra espiritual, So we need to overcome the spiritual warfare. reconquistando para o reino de Deus o espaço que Satanás usurpou. And we need to claim back or reconquer the space that Satan conquered. Por isso que Paulo ele fala do caráter traiçoeiro do inimigo e nos adverte. And that is why Paul, he speaks about the devil's schemes when he calls this out to us. Em Efésios Warns us. 6:11 ele fala assim: as astutas ciladas do diabo.
And in Ephesians 6:11 he says, and the devil's schemes. Preste atenção, as astutas ciladas do diabo. He speaks about the enemy's treachery and he uses the term the devil's schemes. Você já percebeu que muitas vezes você está no lugar e do nada acontece algo, de repente fala assim, meu Deus, como que aconteceu isso? Have you ever caught yourself in a situation you're in a particular place and suddenly out of nowhere something happened and you're like, oh God, how did this happen? Do nada você está dirigindo um carro, tira um fino de você e quase bate em você. Let's say you're driving one day and out of nowhere another car comes and almost crashes into you. Do nada alguém quer brigar com você em alguns lugares. Let's say sometimes you go to certain places and you're there and you're doing nothing and suddenly someone wants to pick a fight with you. Não é verdade? E o que você faz? Você acaba brigando com ele. What do? You fight with him? Porque a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra Satanás. Our warfare is not against flesh and blood, but against Satan. Por isso que, repetida vez, a palavra de Deus fala para nós, vigiai. And that is why many times over the word of God says, keep watch. Há sempre campos minados e armadilhas preparadas para nós. There are always minefields. There are always pitfalls ready for us. Você está entendendo o que eu estou falando? Can you understand what I'm saying? Além de uma quantidade de espíritos com armas sujas contra nós. More, and also there is an insane quantity of spiritual beings against us. Para impedir que esse governo de Deus, o domínio de Deus seja retomado novamente. And they are there to prevent that God's dominion may come back to earth. Então, dentro desse conceito de que nós falamos de conhecer o caráter da guerra, so inside this concept of knowing the character of spiritual warfare, o primeiro conceito é que a guerra ela é espiritual e não natural. The first concept we need to understand is warfare is spiritual and not natural. E nós acabamos entendendo como algo natural do dia a dia. Unfortunately, a lot of us we struggle to understand and we end up thinking it's something natural. Eu me lembro no testemunho do pastor Márcio. And I remember a testimony Ele disse que no Pastor início Márcio, da sua conversão, and he says he was a new believer. os pais deles começou a travar uma briga feia dentro de casa dos His dois. parents started to bicker and argue and it became into a all-out brawl. E ele não sabia o que fazer. And he didn't know what to do. Ele não sabia como parar aquela discussão deles, aquela briga terrível que eles estavam He tendo. didn't know how to stop this fighting. He didn't know how to Então o que ele fez? argument. O que So ele what did he fez? do? Ele foi para trás da casa, He went behind the house. dobrou os seus joelhos He kneeled down e começou a orar. and he started to pray. Orar não, ordenar aos demônios. And he wasn't just praying, he Em was nome de giving Jesus. commands in the name of Em Jesus. nome de Jesus. And he said, in the name Eu of te ordeno. Jesus, I give a command. Demônio, sai agora. Satan, leave now. E ele travou uma batalha ali naquele And momento. in that moment, he underwent a warfare. Então quando ele voltou depois, And when he came back, estavam os dois sentados olhando um pro outro, the two of them were sitting down, sem saber o que tinha acontecido. looking at each other, and they didn't know what happened. Porque a guerra não é natural. Why? Because the war isn't Você natural. olha, parece que é natural isso. You might look and things are happening to you, and you might think Mas há it's natural. Há uma ação de demônios, uma influência de demônio But por there trás disso. is demonic influence. There is demons behind these things. Não é verdade? Isn't it true? Eu tô falando de influências e não de possessão. I'm speaking about influences, okay, not possession. Porque isso acontece comigo. Because this happens with me. Do nada uma pessoa começa a falar coisas pra mim. So suddenly out of nowhere, someone starts to say things to me. Talvez dentro do meu casamento, do meu relacionamento mesmo. Sometimes even inside my marriage with my wife. Às vezes vem aquele momento que você fica nervoso. There could be a time that you may get riled up. É uma seta que o diabo, Satanás lança em And it's você. an influence. It's something. It's an arrow. Talvez of influence. a tua esposa ou o teu esposo. Maybe it's your husband. Maybe it's your wife. Por causa de um prato, de uma colher, de um papel, de uma caneta, ele começa uma discussão feia. And sometimes because of a plate, a fork, a spoon, it's a big fight. Não é verdade? Isn't it true? Mas Paulo diz que essa guerra ela acontece nos lugares celestiais. But Paul, he tells us that this warfare, it happens in the spiritual realm. A nossa força está aqui. Our strength is up there. A nossa autoridade está aqui. Our authority is No alto. there.
is in the heavenly realms. Seria possível nós nos compararmos como águia. It's like we need to compare ourselves as eagles. Você sabia que a águia ela não tem defesa no chão? Did you know that an eagle is defenseless on the ground? Ela não tem poder na terra, It doesn't have any power in the ground. mas no ar ela tem poder, ela tem But autoridade. in the sky, she has Por que authority. que todo animal que ela pega, toda presa, o que ela faz primeiramente? Ela Because- fica lutando com ele no chão? Because every single prey that she goes for, does she fight with it in the ground first? Você já viu ela lá tentando matar? Have you ever seen an eagle in the ground trying to punch her A food? primeira coisa que ela faz The first thing that she does é ela levar para o lugar onde ela tem poder, ela tem is to autoridade. bring that prey to a place tem where she has authority, where she has a governance. É como se ela dissesse assim, não, aqui eu domino, aqui eu governo. It's almost as if she was saying to the prey, Mas I am in emba- charge here. Mas embaixo ela não tem defesa. But in the ground, she has no defense. Não é verdade? Isn't it true? Você não vai ver ela brigando com uma cobra no chão. You'll never see an eagle trying to fight off a snake Então- in the ground. A nossa autoridade está aqui nas regiões celestiais. And in a similar way, our authority is in the heavenly Não é realms. nesse nível It's not on this level. onde nós perdemos a força. You know, in this level, Estamos- we lose our strength very Estamos quickly. indefesos. We are defenseless in a sense. Não é verdade? Isn't it true? Amém? Amen. Então, os lugares celestiais se referem a uma dimensão espiritual e não material. So the heavenly realms, it refers to a spiritual dimension, not the natural Então, dimension. nesse confronto das terras, nós temos que possuir conhecimento, So, and in this spiritual warfare, we need to have knowledge of this. revelação, discernimento espiritual e armas espirituais. We need to have knowledge, we need to have revelation, we need to have spiritual weapons. Então, nós não conseguimos vitória nessa guerra com armas humanas. And it's not a case, we will not obtain victory in this warfare just with human weapons. Então, não pense que nós vamos vencer com recursos humanos, So don't think that you're going to overcome the Satan with human resources. como influência, inteligência, With your influence, with your ou intelligence, força or física maybe ou with your política. physical strength or your political strength. Esses recursos, The resources that you need. a gente pode usar eles. We can use the natural resources. Mas nós não do êxito, para ganhar, para ter a vitória, nós não dependemos desses recursos. But in order to have victory, we can't depend on these resources. Amém? Amen? Então, segundo ponto, So the second thing. estamos numa posição de superioridade. Also, we are at an advantage. Por quê? Why? Porque a igreja do Senhor está revestida de poder, de autoridade. Why? Because the church of the Lord is empowered and endowed with power and E authority. de armas poderosas, superpoderosas, inigualáveis. And we have unparalleled spiritual weapons. Amém? Glória a Amém. Deus. Então, a sua posição é de superioridade em relação So, às trevas. In this warfare, your position is higher than the evil forces. Então, segundo a Bíblia, após ressuscitar, Deus fez com que Cristo, vamos ver aqui em Efésios 1, According to the Bible, if you go to the book of Ephesians chapter 1, ele fez com que Jesus se assentasse à sua direita no mundo celestial, and he made it so that Christ would be seated at his right hand in the heavenly realms. Agora veja bem, Cristo reina sobre todos os governos celestiais. And for above all rule and authority, Autoridades, forças e poderes. against all power and dominion. Isso aqui está falando de governo, de poder, de autoridade maligna satânica de Satanás. And these authorities, these rule, this power, and these dominions are all evil forces. Mas a Okay? Bíblia diz que Cristo ele reina sobre todos eles. But the Bible is saying that Christ stands tall above all of them. Amém? E ele Amém. é um título, ele tem um título, Jesus tem um nome, um título, está acima de todos os títulos, de todas as autoridades, todos os nomes. And Jesus Christ, he has a title which is above every single title, is above every single authority and power. Mas o que me deixa mais empolgado And what for me really gets me going, é que a Bíblia diz que tanto neste mundo como no que há por vir. the Bible says that not only in this world, but also in the world that is to come. Mas não somente Cristo, nós também, But he says not only Christ, Efésios 2:6,
but us as well. que ele nos ressuscitou com Cristo. If you go to the book of Ephesians, chapter 2, verse 6, E it nos says, fez assentar nesse mesmo nível de autoridade com Cristo Jesus. and it says that God, He raised us up with Christ and seated us with Him in the same level of authority in the heavenly realm, Para reinar com ele no mundo celestial. so that we would reign with Him in the spiritual realm. Então você percebe o nível de autoridade, o lugar que nós estamos. So when you start to study this, you can see that the level that we have is much higher. Nós estamos em uma posição de superioridade a Satanás. So we are an advantage. We have an advantage against Satan. Amém? Amen. Porque foi Jesus que disse: Because it was Jesus eu that said, edificarei a minha igreja and He said, and I will build my church, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha and the igreja. gates of hell will not prevail against it. Amém? Amen. Glória a Deus. Amen. Então nós temos que aprender a tratar com ele, com Satanás, esses governos So then we need to learn to treat Satan, these powers, these dominions, de cima para baixo. and we need to learn to treat them from standing above, looking down. Como quem que nós estamos na vantagem aqui e nós estamos We mesmo. need to understand that we are at advantage, and we are in fact Porque as at an nossas advantage. armas, elas são poderosas em Deus. Because our weapons are powerful in God. 2 Coríntios 10:4. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Temos os anjos ao nosso serviço. Hebreus 1:13 e Our 14. weapons are mighty in God. 2 Corinthians 10:4. Hebrews chapter 1 verse 13. We have angels at our service. Amém? Amen. Nossas armas são poderosas em Deus, mas em Deus. Our weapons are powerful in God. Okay? In God. Aleluia. Amen. Terceiro ponto. Third point. Quando se fala de armas, When you speak about weapons, o que você pensa? what do you think? Armas espirituais. Spiritual weapons. Não são só as nossas palavras, It's not just our words, mas nós temos a palavra de Deus, a palavra de Deus. but we have God's word. Nós vamos falar disso semana que vem um pouco. We will speak a little bit more about it Mas nós temos next week. o nome de Jesus, But we also have Jesus' name. o sangue de Jesus. We have Jesus' blood. Porque nós podemos ir não de forma natural, Because we can come against these situations mas de forma espiritual. not in a natural way, but Ele in a sabe a spiritual way. autoridade do sangue de Jesus e do nome de He Jesus. knows the authority that we have in the blood of Jesus. Terceiro ponto. A guerra é uma sucessão de batalhas e estratégias. So third point, war is a series of battles and strategies. Porque essa guerra ela acontece todo o tempo. So this war, it happens all the time. Até cessar o último dia. Until the very last day, until Jesus returns on the very last day, Quando Satanás e seus seguidores será lançado no lago de fogo. whenever Satan and his followers will be thrown into the lake of fire. Essa batalha ela vai persistir This warfare will continue até o último dia. until the very last day. Amém? Amen. Então, uma guerra é feita através de uma sucessão de batalhas. So a war then is a series. Nós temos battles and strategies. períodos de menor confronto, So in saying that, we have periods of smaller mas conflicts, também teremos períodos de grandes confrontos. but we also have periods of big conflicts. Por isso que a Bíblia Paulo fala em Efésios 6:13, And that is why Paul says in the book of Ephesians chapter 6 diz verse assim, ó, 13, por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá. it says, therefore put on the full armor of God, Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, so that when the day of evil comes, então você percebe que aqui a nível de confronto espiritual, and we can see here that there's different levels of spiritual ele fala confrontations. dia de enfrentar as forças do mal, And he says, so that when the day of evil, como um tempo Comes. de forte confronto que vai vir. as if there was a time, a specific time where big conflicts would arise. Um dia mau, um dia de um forte confronto. You know, an evil day, a day of big spiritual Aí que a warfare. gente precisa de uma vigilância dobrada. And these days we need to be extra careful. Precisamos do poder de Deus sobre We nós. need the power of God Da over autoridade us. que Ele nos deu. We need His authority over us. Amém? Amen. Então, há ocasiões em que a atitude da igreja é uma atitude de vigilância para preservar o espaço conquistado. So there are occasions where
the attitude, the stance of the church is the stance of keeping watch, so that the devil doesn't come and steal what we have already conquered. Então, nós não é só conquistar, mas ter uma atitude de vigilância para manter aquilo que já foi conquistado. So it's not only to conquer, but it's also to keep watch, so that what was conquered stays conquered. Muitas vezes você ganha uma pessoa para Jesus. So, because a lot of the times someone could come to Fala, Christ não, through you, nós ganhamos o coração dela. and we can say, no, we have that person's heart. Do nada aquela pessoa para de querer vir para a igreja, And suddenly- querer ir para a célula, para suddenly- buscar a Deus. Suddenly that person doesn't want to come to church anymore, doesn't want to seek God anymore. Porque você precisa conquistar primeiro esse lugar onde você alcançou. And the reason is that you need to keep watch. You need to keep watch over the space that you have conquered. Então isso acontece pessoal, familiar, igreja. This happens in the church. This happens in the personal level. This happens in the family level. Em todas as localidades. In all locations. Então você conquista aquele território, aquele local. So you might conquer that territory. You might conquer a place. Você ganha a pessoa para Jesus. You might get someone for Do nada Christ. aquela pessoa volta as costas para Deus. But suddenly that person turns away. Porque nós precisamos desse From cuidado God. e essa pessoa precisa entender que agora ela está nessa guerra. But it's a lack of care, because that person needs to understand that since they've come to Christ, they are now part of this warfare. Amém? Glória Amém. a Deus. Porque nós somos atacados pelo inimigo e nós temos que nos defender dele. Because in fact, we're not only attacking the enemy, but we also are attacked by the enemy, and we have to defend ourselves. Então, há Against momentos him. que nós estamos avançando no reino de Deus. So there are moments where we are progressing and we are conquering land Nós in the estamos kingdom of God. provocando a batalha, We are provoking the battle. anulando a posição dos We are demônios. fighting against and we are canceling out the demons' strategies. Aí nós temos que manter o controle daquela And situação. in these situations, we have to press on and keep strong and maintain the control. Terceiro ponto que nós vemos aqui é o poder da resistência também. Now, the fourth point that we see here is the power of resistance. O reino das trevas não consegue nos atacar ou impedir indefinitivamente. The kingdom of God, the kingdom of the kingdom of darkness cannot attack or evade us indefinitely. Você sabia disso? Did you know this? Que a sua munição e força são limitadas? Did you know that Satan's kingdom has limited resources? Suas forças e munição são limitadas. His strength and ammunition is limited. Chega um momento que eles não conseguem ir mais, não conseguem mais fluir. There is a moment, a time where he can't flow anymore. Por isso Paulo fala assim: devemos resistir até que passe o dia mau. And that is why Paul, he says, we must resist until the evil day is gone. Resistir, We need persistir. Resist, persist. Porque as forças dele, as munições são limitadas, uma hora vai acabar. Because the strength of Satan's kingdom Mas a is nossa limited. força não, a nossa força vem de Deus. And it will run out, but our strength comes from God and it doesn't run Amém? out. Por isso que Amém? logo no início de Efésios, no versículo 10, And that is why in Ephesians chapter 10, fortaleça-te no Senhor e na força do seu poder. and it says, strengthen yourself in the Lord and in the strength of His power. Amém? Amen. Tiago vai dizer assim, Tiago 4:7 diz assim: portanto, obedeçam a Deus, enfrente o diabo e ele fugirá de vós. And in James chapter 4 verse 7 it says, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Porque suas forças são limitadas, suas munições são limitadas. Why is he fleeing? Because his strength is limited, his ammunition is limited. Obedeça a Deus, enfrenta ele vai fugir, porque ele é limitado. So he's saying, obey God and resist the devil, because he's going to run away. Amém? Amen. Então, sem ela, podemos sucumbir diante dos ataques adversos, sem essa perseverança. So without this perseverance, without this persistence in God, we can actually fall before the enemy's attack. Ou mesmo desistir de conquistas possíveis. Talvez você está perto de uma conquista, de vencer aquela batalha. Or sometimes we could give up on a potential win, a potential victory. É possível vencer. Because it is possible A that you conquista might está win. próxima, The victory is near, mas você desiste. but you might give up. Teve uma coisa que eu aprendi com o pastor Nivaldo. There was something that I learned with Pastor Tem Nivaldo. muitas pessoas que vêm para outras nações, não só para a Irlanda. There are many people that come to the nations
People who come from the nations. O que eu falei? Não lembro. Pessoas que são enviadas, que People vêm who para are viver sent aqui em that outras come to nações. live here. Mas eles... No, not refugee. Missionary, thank you. Então, mas o que acontece? But what happens to these missionaries? Essas pessoas não ficam aqui muito tempo. These people sometimes don't stay very Muitos long. até se tornam líderes, A lot of them become leaders. Sometimes pastores, they might become pastors. mas não fica no país onde ele está há muito tempo. But they at times don't stay in the country that they were E brought to for eu long. fui observar isso com clareza. And I actually came to understand this with clarity. As pessoas que eu conheci que se converteram na Irlanda, The people that I've met that actually came to God in Ireland, eles enfrentaram situações adversas, they actually went through difficult situations. doenças, Some of them became sick. enfermidade, They had sickness, illnesses, morte. the death E sometimes. pouco tempo eles voltam para o país dele, para o Brasil. And after only a few moments, few years, a few months, they go back to Brazil Porque eles não resistem because they don't resist essa ação demoníaca sobre a vida deles. the satanic, the demons in their lives. Agora, o porquê? Now why? Eles não foram ungidos. Quantos anos tem o pastor Márcio aqui? It's because they weren't anointed. How many years do we have Pastor Marcio here? 16. Tem outros que têm 20 e poucos anos. Pastor Charrier está na Inglaterra há 20 e poucos And we anos. have another pastor, Shahier, in England, and he's there 20 something years. Eu fui observar que todos que são ungidos, que vêm do Brasil ungido And I observed that como missionário, all those that were anointed as missionaries from Brazil, há uma força maior, super poderosa sobre essas there is a pessoas. stronger force, a stronger power over them. Então você pode observar isso. And you will see Eles this. estão perto de conquistar, mas eles desistem. And we see a lot of people that they're close to their victory, they're close to overflowing, and they give up. Vamos entrar nesse nível aqui. So let's look at this. Dos vários níveis de guerra espiritual. Let's look at the various levels of spiritual warfare. Lucas 10, 17 diz assim. If we go to the book of Luke, chapter 10, Jesus verse diz assim, 17, até os demônios nos obedeciam. it says, Lord, even all the demons submit to us. Desculpa, aqui são os discípulos falando, tá? Até os demônios obedeciam quando, pelo poder do nome de Jesus, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Sorry, these are the disciples speaking to Jesus. Lord, even the demons submit to us in your name, he replied. I saw Satan fall like lightning from heaven. Então, e Jesus responde, de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. And Jesus then replies, I saw Satan fall like lightning from heaven. Então, Jesus está afirmando aqui que nós temos poder sobre o inimigo. So Jesus is affirming that we have power over the enemy. Não somente para dominar esses espíritos aqui embaixo, Not only to have dominion or governance over the spirits here on earth, mas em toda a escalão de demônios. but in all the demons levels and E hierarchy. vencer qualquer nível maligno espiritual. And we are able to overcome or conquer all the levels of spiritual warfare. Inclusive, sacudir Satanás. And even Satan himself, we can give him a little Porque kick. Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Because Jesus is affirming, I saw Satan fall like lightning. Então Paulo From citou heaven. aqui 4 níveis ou hierarquias, né, de poderes malignos. So then Paul, when he speaks to the church, he states three levels of power, Primeiro, of evil power. primeiro, principado. First of them, principalities. Paulo expõe essa hierarquia como uma hierarquia demoníaca em ordem decrescente. And he exposes this hierarchy in a decreasing way, okay? Decreasing manner. Principado, potestades. So it starts at principalities, then it goes to powers. Então, o nível mais elevado é dos principados. So the highest level then is the principalities. São os espíritos malignos de grande poder. They are the evil spirits of a great power. Então, verdadeiros governadores das trevas. And they're the generals of darkness. Eles são responsáveis por comandar as forças do mal sobre nações ou grandes áreas de poder, áreas geográficas. And they're responsible of taking charge of nations on of great extents, vast extents of territory. Então, toda nação tem um principado. So every single nation has a principality. O termo grego no original axé The term in the Greek is called arche. traz o sentido de começo, origem, causa
causativa, pessoa ou coisa que começa algo. And it brings a sense of beginning, origin, active cause, person or thing that starts something. Então, isso são os principados, So these are then the principalities. comandantes sobre os demais demônios. And they are the commanders over all the other demons. Ele é o começo, ele que está acima, a hierarquia maior é eles. And they are the beginning of all things, of the reign, of the evil reign, and they are the biggest commanders Então, in the spiritual se realm. você observar Daniel no capítulo 10, And if we go to the book of Daniel, chapter 10, ele vai dizer assim, he says, mas eu vou ler só por parte para nós tomar conta aqui, tá? I'm not going to read the full verse just so that because of the time, guys. Mas o príncipe do reino da treva, do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. And he says, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. And he says, and behold, Michael, one of the chief princes, E eu obtive vitória sobre o príncipe das trevas. came to help me, I then had victory over the kings Então, of Persia. perceba aqui que esse príncipe da Pérsia And we can see that this prince of Persia não poderia ser um homem, couldn't be a man. uma vez que ele teve o poder de deter um anjo que veio do céu. Once that he had the power to stop an angel that came from heaven. Por 21 dias ele resistiu um anjo de Deus. And for 21 days, he resisted an angel of God. Tratava aqui-se de uma batalha espiritual, So we see here it was a spiritual warfare. de um governo espiritual sobre a Grécia, And it was sobre a Pérsia. a government, a spiritual government that was above Persia. Se você observar em Daniel no capítulo 10, no versículo 20 ainda, And if you look at the book of Daniel chapter 10 o verse mesmo 12, anjo que falou a Daniel, the same angel that spoke to ele Daniel, referiu-se ao príncipe da Grécia. he called this the demon as the prince of Greece. Então, toda cidade, nação, há um principado. So we can see that every single nation, city has a Porque principality. há governos territoriais, geográficos, And because there are geographical governments within the que evil realm. envolve principados. And these involves O principalities. segundo é potestades. The second things are the powers. As The second category is the powers. As potestades são espírito investido de grande poder para coordenar as ações do mal em relação a um assunto específico. And it says, the powers are spirits invested with great power to coordinate evil scheme in a specific area. Você percebeu a diferença? So can you see the difference? Enquanto os principados eles dominam áreas geográficas, So while the principalities, they reign over geographical areas, potestades eles dominam determinados tipos de ação. the powers then, they are in charge of certain areas, Você pode observar certain actions. o nível de influência. And you can see that there's a level of influence here. Há lugares que pessoas se divorciam fácil, casa e vive pouco tempo. For example, if you look around, you will see that there are some places that people, they get married and they divorce very Há quickly. lugares que o nível de perversão sexual é muito alto. And we can see that there are some countries, some cities that the level of sexual perversion is high. Há lugares que o nível de violência é muito alto. There are certain places where the level of violence is very high. Aqui mesmo tem um principado, And in nessa that place there is a principality. na Irlanda. There is a principality here in Uma Ireland. potestade muito forte, And there is a power that is very strong here, que é na área do suicídio. which is in the area of suicide. O nível de suicídio aqui é muito alto. The level of suicide, the suicide rate here is very high. Por isso que nós, como igreja, temos que nos posicionar contra esses And that is why us as a church, we need to principados e potestades. position ourselves against the principalities and the powers. Você já percebeu isso? Have you noticed this? Dominadores do mundo tenebroso. Then, thirdly, we have the rulers of the darkness. Então, eles estão envolvidos diretamente com missões entre os homens. So these rulers of darkness, they are directly involved with men Espírito in missions. que obedece a comandos dos potestades.
And there are spirits that obey the commands of the powers. Você percebe que é uma hierarquia. And it's a hierarchy. E por último é as hostes espirituais da maldade. And lastly, we have the spiritual hosts of evil. Então, as hostes espirituais da maldade são os espíritos que perturbam e dominam a vida de muitos homens. And we can see that the spiritual hosts of evil, they are the spirits that reign over peoples, individuals. Que Jesus chamava de espíritos imundos. And these are the spirits that Jesus often referred to as evil spirits or wicked spirits. Então, você percebe que há pessoas que são influenciadas, And we can see that there are people that are influenced. perturbadas. They are. You can see that there's something wrong with them. Something's not right. Você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. You don't know what's happening with them. Ela está preocupada, That person may be Anda worried, de lugar pra overly outro. worried, is constantly walking from place to place. não para em trabalho, Person that can't hold a job. casamento, destrói o casamento da pessoa. They destroy their own marriages. They can't have relationships. Os espíritos vai entrando na vida das pessoas e vão perturbando. And these are the actions of the spiritual hosts of evil. Spirits that are coming into an individual's life and messing around. Amém? Vamos ficar de Amen. pé? Let's stand up. Amém. Vamos orar? Let's pray. Em cima do que Jesus nos deu, So, according to what Jesus has given us, autoridade. authority, Nós, a igreja, we the church, estamos em um nível de superioridade maior que a dos demônios. we have a level of power which is above. Então, por The onde demons. você for, So that, in saying that, so wherever you go, pregue para as pessoas. preach to people, Ore pelas pessoas. pray for people, Repreende todo espírito de enfermidade, rebuke spirits of sickness, todo espírito de suicídio, rebuke spirits of suicide, todo espírito de opressão, de depressão, rebuke spirits of oppression, of depression, porque nós temos autoridade. because we have the authority. Amém? Amen. Nós estamos aqui para trazer o reino de Deus sobre Mona, sobre essa cidade, We are here to bring God's kingdom over Mana and over this town, e espalhar por todos os outros lugares. and to spread it throughout all the other places. Amém. Amen.